Você gosta de doce, mas você não gosta normalmente como as pessoas gostam. Você gosta além, gosta muito e acha que isso pode estar atrapalhando no seu emagrecimento? Então fica aqui nesse vídeo que eu vou te explicar o que está acontecendo. A gente vai a fundo e eu vou te mostrar algumas questões que podem estar por detrás dessa vontade excessiva de doce, tá bom? Vamos chegando que hoje nós vamos falar sobre isso. Muito boa tarde para todos vocês, eu sou a Aline Azevedo, nutricionista, especialista em emagrecimento e eu ajudo mulheres a emagrecer sem sofrer. Então, se você quer emagrecer e não tá a fim de sofrer para passar por essa jornada, fica aqui, que aqui é o seu lugar. Muito boa tarde, Josi, boa tarde, Regina, boa tarde, Miriam. Vamos chegando. E aí, aproveita enquanto vocês estão chegando. Então, se você tá vendo esse vídeo no gravado, depois no YouTube ou no feed do Instagram, envie esse vídeo para alguém. É só clicar nessa setinha aqui, que você consegue enviar para alguém e compartilhar essa informação. Talvez tenha uma pessoa que está tentando emagrecer, que tem dificuldade, que tem essa vontade excessiva de doce e ela vai ficar super feliz de você ter lembrado dela, tá? A Mari aí, minha morinha. Boa tarde, Mari. Fica à vontade e nós já vamos começar a nossa live. Essa live que acontece toda terça-feira às 14 horas aqui no Instagram, tá? Se você tá vendo esse vídeo no YouTube, é terça-feira, é 14 horas, corre pro Instagram que vai estar acontecendo a nossa live, tá? E todas as lives são visando facilitar o processo de emagrecimento. O Instagram é @alineazevedo.nutri. Corre pra lá que vai estar acontecendo a live e eu com certeza vou ter informações valiosas para poder te passar. Gente, vocês já enviaram para alguém? Já deu tempo de enviar? Envia aí, chama essa pessoa pra cá, que eu já vou começar a falar, e aí depois que eu começo a falar fica difícil cortar o raciocínio. Eu tenho certeza que ela vai ficar super feliz de você ter lembrado dela. E pega papel e caneta, que hoje nós vamos precisar de papel e caneta mais uma vez para anotar todas as informações, porque eu quero te passar essa informação e você já conseguir colocar em prática, ok? Gente, vocês aí passam por isso? Você sente essa vontade exacerbada de doce, essa vontade, essa necessidade de comer doce? Você passa por isso? Vocês passam por isso? Me conta aqui nos comentários se alguém de vocês passam por isso. Isso acontece? Sentir essa vontade? Comigo já aconteceu e eu consegui controlar. Então hoje eu tô aqui pra te explicar como que você vai fazer também, tá? Primeiro eu vou explicar o porquê dessa vontade. Eu quero trazer clareza para você entender da onde vem essa vontade excessiva de doce, ok? E depois nós vamos para a prática, tá bom? Vamos falar tudo que pode estar envolvendo essa vontade e eu quero que você seja muito sincera com você mesmo. Eu quero trazer aqui para você conhecer e para você ter um autocontrole de si mesmo. Então, nesse vídeo eu vou te falar algumas coisas para você fazer um autoconhecimento e se entender, tá? Quando a gente fala em vontade de doce, quando a gente fala de doce, que precisa reduzir o consumo de doce, que não pode comer muito doce, o que vocês escutam por aí? Você escuta que
Sentiu vontade de doce? Escova dente. Sentiu vontade de doce? Bebe água. E outras dicas mais que eu, inclusive, já passei muitas dessas dicas, tá? Não tô falando que elas não funcionam. Essas dicas também funcionam. Mas o que eu tô trazendo aqui pra você hoje é você entender o porquê da vontade, tá? Então não é mais para você ficar lidando com chegou a vontade e você tentar uma solução. Não, eu quero que você entenda por trás dessa vontade, o que tá por trás dela, tá bom? Porque o que acontece? Você escuta por aí que escova dente, come uma fruta, faz isso ou faz aquilo, e aí você vê algumas pessoas fazendo, para algumas pessoas dando certo e para você não dá certo. E aí você fica pensando assim, eu sou uma sem vergonha, eu não tenho força de vontade, o problema é comigo. E não é. Muitas das vezes não é. Então hoje eu quero ir mais a fundo, fazer você pensar sobre tudo que já aconteceu. Eu vou recordar aqui algumas histórias da sua infância, vou fazer você recordar de quando e quanto que o doce entrou na sua vida para você entender melhor, tá? Se algumas dicas que foram passadas não serviram para você, não é porque você é sem vergonha, não é porque você não tem força de vontade. Eu realmente acredito que você quer parar de comer tanto doce. Mas hoje você vai entender o porquê delas ainda existirem e você não conseguir ter esse controle, tá? Primeira coisa que eu quero saber, antes de eu explicar essa vontade excessiva de doce, eu quero saber como e quanto que o doce entra na sua vida. Coloca aí, anota aí no papel. Como que ele entra? Por exemplo, ele entra em formato de um pé de moleque, em chocolate, em bolo recheado. Como que ele entra e quanto que ele entra? Sabe por quê? O que eu vejo por aí é muitas pessoas achando que tem uma compulsão por doce, como na verdade você tem uma confusão. Por que isso? Se você, por exemplo, depois do almoço, come um pedacinho de chocolate e acha que esse é o motivo de você não estar engordando, eu quero agora desfazer essa confusão. Eu quero que você entenda que não é por causa daquele pedacinho de chocolate que você come depois do almoço que o seu peso não tá no formato que você gosta, tá? Não é. Porque o que a gente escuta? A gente escuta que açúcar é veneno, que sal é veneno, e realmente são venenos se forem consumidos em excesso. Então, se você está consumindo o seu doce, se essa que você diz compulsão por doce acontece depois do almoço com um pedacinho de doce, entenda, esse não é o problema. O açúcar, nesse caso, o doce, nesse caso, não tá sendo o problema, tá? Hoje a gente fala muito que açúcar é veneno, porque o que acontece? As pessoas consomem uma quantidade exacerbada do doce, né? Aí ela consome ali o chocolate depois do almoço, consome um biscoitinho, um outro pacotinho de doce. Então, isso é que é o problema. O exagero é que é o X da questão, tá? Mas não quer dizer que você não pode nunca comer. É isso que eu quero que vocês entendam. Pode comer? Pode. Porém, você tem que observar a quantidade. Senão, vai sim se tornar um problema, ok? Vamos lá. Nenhum alimento é proibido. Você se sente super mal, doce, tá. Agora eu quero que você pense assim, ó. Essa vontade de doce, agora que eu expliquei pra vocês, a sua vontade de doce, ela é exacerbada ou não? E já expliquei o que não é exacerbado. Se você todo dia consome um pouquinho de doce, isso não é uma compulsão por doce, tá? Isso é super normal e a gente consegue sim manter isso dentro da sua rotina.
Agora, se você me responde, não, Aline, o meu consumo de doce é gritante, a minha vontade de doce é além do normal, é algo assim que realmente precisa de um controle. Entende só, todas as vezes que a gente tem excesso, algo no nosso corpo, ou se algo acontece em excesso exacerbado, isso é um sinal de alerta. É um sinal de alerta que você está deixando de observar um ponto e se confortando com doce. Então, ó, pera lá. Se você tem um consumo, isso é uma parte muito séria, eu quero que você anota isso. Se você tem realmente um consumo excessivo de doce, provavelmente existe algo na sua vida que você está negando olhar, negando dar atenção, negando resolver e tampando isso, fazendo um conforto com doce. Isso pode estar acontecendo? Entenderam aí? Né? O doce pode ser um conforto? Pode, não tem problema nenhum ele ser um conforto, né? Super normal. Só que o problema é quando você me fala que a única alegria do seu dia é quando você come um doce, por exemplo. É aquele momento que você para comer doce sem parar. Essa é a única questão. Se você me fala que o doce te dá um conforto, tá tudo bem. Agora, a partir do momento que você fala que o doce é o único conforto, a única alegria do seu dia, aí sim, aí a gente tem um problema, tá? Um baita problema. Por quê? Os alimentos, eles podem sim nos trazer prazer. Comer é um prazer, mas não pode ser um único prazer, ok? Então, essa é a primeira coisa que eu quero que você observe. Ó, realmente, como e quanto esse doce está entrando na minha vida? Tá entrando em doses pequenas? Ah, então não é exacerbado, tá tudo certo, tá tudo sob controle. Eu tô fazendo confusão, não é compulsão, é confusão que eu tô fazendo. Um outro porém, eu estou com essa compulsão por doce porque eu tô deixando de ver algo na minha vida? Eu tô tampando essa questão que eu tô me negando a olhar para eu comer doce? É isso que eu quero que você observe. Outro porém, no seu dia, quais são os momentos de alegria? Ou os momentos de alegria só os momentos que você está comendo? É outro tópico que eu quero que você observe. Anota isso tudo aí, se não der tempo de responder enquanto você tá vendo aqui a live, né, ou o vídeo, não tem problema, você pode ver depois, tá? Pode responder depois, mas anota todas essas questões para você ir respondendo. Dentro disso que eu já comecei a falar, pode ter acontecido coisas na sua infância, pode ter acontecido histórias no seu passado que te leva hoje a esse momento de compulsão por doce, tá? Primeiro, quando que o doce entrou na sua vida? Você consegue lembrar quando, em qual tempo que ele entrou? Talvez ele entrou na sua vida nos momentos felizes, nos momentos de alegria. Por exemplo, em festas de família, aniversários, casamentos, nesses momentos o doce entrou na sua vida. E aí, você linka o doce a uma memória de alegria. Entende? Então, para você comer doce, é alegria, é um momento de alegria, porque ela se reverte nessa memória. Ou, diferente disso, você foi privado do doce quando você era criança. Por exemplo, sua mãe não tinha condições de comprar doce, ou então sua mãe proibia a entrada de doce em casa. Você foi completamente privado de doce. Raramente você consumia doce.
E aí hoje já, você adulto, dono do seu dinheiro, o que você faz? Você se entope de doce. Porque você fala assim, agora é minha vez. Não, agora não tem privação. É eu que mando. Quando eu era criança, eu queria muito comer doce e essa vontade foi reprimida. Não pôde ser suprida. Hoje, eu reverto isso. Vocês querem ver um exemplo muito claro disso? Você vai no supermercado e aí dá uma observada nos carrinhos. Se você olhar um carrinho de um adulto, né? Um marmanjo, né? Uma mulher já formada, velha, tá lá, você olha pro carrinho dela, o que tem no carrinho dela? Biscoito, danoninho, né? Doces, chocolates, só isso que é o carro da pessoa. Provavelmente, esse adulto, essa pessoa, foi uma pessoa que na infância ela foi privada. E hoje ela consegue passar por cima disso e ela vê que ela precisa vencer esse obstáculo de privação. E por isso ela entra nessa compulsão por doce, para provar para ela mesma que ela pode, que hoje ela tem condições e que ela pode. Ou então, um outro exemplo do doce ter entrado na sua vida quando você era criança, ele pode ter entrado em formato de barganha ou num formato de negociação. Por exemplo, você estava lá comendo, aí sua mãe colocou no seu prato lá uma salada e você não queria comer a salada. Aí o que eles falaram para você? Se comer a salada, você ganha o doce. E aí você comia a salada, sofrendo que você não queria comer a salada, mas você comia a salada para ser merecedora do doce. E aí hoje, já na fase adulta, você trouxe isso para sua vida. Você trouxe que você precisa passar pela dor e que sempre que você consegue passar pela dor, você é merecedora de um prêmio. E esse prêmio sempre é o doce. Talvez seja isso. Você já parou para pensar? Aí o que acontece? Aquele dia que você vai trabalhar, que você trabalha até tarde, que você se esforça super. Aí você chega em casa, você fala, hoje eu mereço um doce. As pessoas até utilizam a palavra merecer. Fala, eu mereço um doce. Por que você merece um doce? Ah, porque hoje eu trabalhei muito. Eu mereço um doce porque eu fiquei o dia inteiro no hospital com, sei lá, com meu filho. Então, essa mentalidade de ser merecedora provavelmente foi enraizada em você em algum momento. E assim, não fica com raiva dos pais de vocês. Nossos pais fazem isso para o nosso bem. A intenção é boa. Só que o cérebro começa a converter essa memória num formato que não é tão legal assim. E eu quero, falando isso aqui, te trazer clareza para você entender, para você colocar mesmo num papel, escrever e falar assim, ah, então é isso. É isso que aconteceu comigo. Porque quando eu fiz essa rastreagem de todos esses poréns, eu consegui localizar. E quando você consegue entender os porquês, fica muito mais fácil assimilar o que você deve fazer. Tá bom? Um outro formato que esse doce pode ter entrado na sua vida é no formato de cura. Como assim? Como assim, Aline? Olha só. Vamos supor que você estava na casa de sua avó e você estava correndo lá no quintal com os seus priminhos. Beleza. Nessa brincadeira, você caiu e ralou o joelho. Aí você vai, começa a chorar, chora. Vem a sua mãe, sua avó, tia, vem todo mundo pra cima de você porque você tá chorando. Aí te pega no colo, leva pra cozinha, te senta na mesa e faz o que com você? Ó, passou. Aqui, ó. Vou te dar um chocolate. Pera aí que tem sorvete, ó. Para de chorar que vai ter sorvete. E aí ela te dá o sorvete, você para de chorar e come o doce. O que você assimila? Qual que é a recordação que o seu cérebro linka todas as vezes? Que quando você tem uma dor, o doce te cura.
O doce abafa essa dor, o doce conforta essa dor, né? Você quer um exemplo maior do que isso? De quando você tá com uma dor muito grande de tristeza ou algo do tipo, você vai lá e come um docinho. Porque você, em algum momento, você enraizou isso. Que era só comer um docinho que tava tudo bem. E assim, eu não tô falando com você que se você comer um doce de vez em quando, tem problema. Porque não tem. Não tem problema nenhum, por exemplo. Você adora lá a goiabada que a sua avó fazia. Ama a goiabada, né? Exemplo. Aí, toda vez que você tá muito triste, você lembra disso e aí busca a goiabada da sua avó para você consumir, porque aquilo ali vai te fazer sentir melhor. Não tem problema. Se você faz isso de vez em quando, não tem problema. O problema é os excessos, sabe? O exagero. Esse é que é o problema. Porque os alimentos, gente, não sei se vocês já repararam, mas às vezes essa vontade de doce, ela é específica. Tem gente que quando eu pergunto assim, você gosta muito de doce? Qual doce que você mais gosta de comer? A pessoa fala assim, não, sendo doce eu gosto. Agora, muitas pessoas, elas especificam qual doce que é. A pessoa fala assim, o doce que eu mais gosto de comer é pé de moleque. O doce que eu mais gosto de comer é bolo de fubá ou bolo de chocolate. E aí, quando você vai ver por trás desse doce que especificamente a pessoa mais gosta, muitas das vezes é um doce relacionado com uma memória afetiva. Então, entende que isso não é só doce? Vocês começam a entender que essa vontade de doce não é só doce, não é só alimento, não é só ser ali escovar o dente. Não é. Esse doce, ele é um afeto, ele é um carinho, ele é uma memória. E é por isso que se você entrar na vibe de se proibir e cortar de vez, nunca mais eu vou comer doce, essa vontade só vai aumentar, cada vez mais. Entendeu? Vocês estão entendendo? Vocês estão comigo aí, gente? Vocês estão conseguindo entender todo o raciocínio? Estão anotando tudo? Olha só, o que aconteceu no seu passado, ele deve servir para te dar clareza da onde que veio essa vontade de doce, né? Se hoje você tem toda essa vontade, essa compulsão por doce, da onde que surgiu essa vontade? Então você pode buscar nas suas histórias isso e você identificar. Mas o que não pode é isso te servir como muleta. O que eu tô falando aqui hoje com vocês não é para vocês utilizarem como muleta. Por exemplo, menina, eu vi uma live da Aline falando de vontade de doce. E aí, eu vendo a live dela, anotando tudo direitinho, eu descobri que eu como muito doce, porque quando eu era criança, sempre que eu tava triste, a minha mãe me dava doce. Eu descobri que eu gosto muito de doce, porque quando eu era criança, a minha mãe me fazia comer doce fazia eu comer uma coisa que eu não queria, porque aí eu ganhava doce. Se você viu esse vídeo até agora e é isso que você tá pensando em fazer, então de nada adiantou, nada que eu falei aqui. O que eu falei é para te trazer clareza, é para te mostrar que você não está conseguindo sair dessa vontade excessiva de doce, não por falta de vontade, não porque você é sem vergonha, como as pessoas falam por aí. Não, tem um motivo muito maior por trás disso. E é por isso que eu tô trazendo essa clareza para você. Mas é para você colocar em prática isso que eu tô falando, visualizar o porquê dessa vontade e pronto. E não usar ele como muleta, tá bom? Agora nós vamos para a parte prática dessa aula. É o seguinte, ó. Primeira coisa,
Você tem que ter clareza. Porquê das coisas? Eu acho que já deu para vocês terem uma clareza. Como eu falei, se não der tempo de responder agora todas essas perguntas que eu fui fazendo para você, você pode responder depois, tá? Mas o ponto principal é você ter clareza, o porquê disso está acontecendo. O segundo ponto é que você pode estar vibrando numa mentalidade de escassez. O que eu quero dizer com isso? A pessoa fica a semana inteira controlando o consumo dela de doce. Mas aí ela pensa assim, durante a semana eu não como, mas no final de semana pode comer. E aí chega no final de semana, você come todo o doce que você podia comer e até mais. Porque você sabe que é só no final de semana. Na segunda-feira começa tudo de novo. Sem doce, sem nada possível. Isso é uma mentalidade de escassez. Você quer outro exemplo de mentalidade de escassez? As pessoas quando vão em festa de casamento. Vocês já repararam a loucura que é quando libera a mesa de doce? O povo que tá lá todo chique, todo arrumado, todo engomado, liberou os docinhos. O povo sai desesperado. É pegando pratinho, é juntando doce. Desesperado, como se nunca tivesse comido doce. Isso é uma mentalidade de escassez. Eu tenho que comer porque amanhã não tem mais. Amanhã acabou. Então eu tenho que correr e comer. Então, se você ficar vibrando nessa mentalidade, nesse ponto, você só vai se atrapalhar. O terceiro ponto que eu quero que você ajuste é quais são os sentimentos que aparecem no seu momento de descontrole. Se você tem muita vontade de doce, se você tem uma compulsão por doce, quais que são os sentimentos anteriores a esse descontrole? Qual que é? É raiva? É tristeza? Quais que são esses sentimentos? Porque provavelmente você está abafando esse sentimento com doce. Mas eu não quero que você abafe mais. Eu quero que você coloque à mostra esses sentimentos. Tá com raiva? Por que tá com raiva? Tá triste? Por que você tá triste? Tá ansiosa? Por que você tá ansiosa? Se faça essas perguntas. Entenda da onde tá vindo esse sentimento que te leva a consumir um doce. Mas entenda primeiro qual que é o sentimento. Tá bom? E mapeie esse sentimento. Por exemplo, se é o cansaço, mapeie ele. Pensa assim, toda vez que eu tô cansada, eu quero comer doce. Só que entenda que comer doce não vai te descansar. Entenda que a solução que você está tentando colocar, que é consumir um doce, né? O que você está tentando fazer, abafando essa sua sensação de cansaço, não vai resolver comendo doce. Você só vai arrumar outro problema. Então, entenda qual que é esse sentimento que aparece, mapeie esse sentimento e procure soluções para o sentimento. Mas uma solução mesmo, não é algo para você abafar, entendeu? Por exemplo, se é raiva, se você tá com raiva, se o seu sentimento é raiva, toda vez que você tá com raiva, você come um doce, e que tal se você procurasse conversar com quem ou com o que te provocou essa raiva? Ou se o sentimento é de cansaço, que tal tomar um banho quentinho? E deitar mais cedo, meditar, ficar pelo menos 1 hora em silêncio deitado na cama. Ou então, se esse sentimento é de tristeza, procura uma forma de realmente aliviar. Você comer o doce não vai aliviar. Agora, por exemplo, você chorar é um formato de alívio bem bacana. Muitas pessoas têm restrição. Eu, por muito tempo, eu tive muita restrição de chorar. Eu achava que eu estava demonstrando fraqueza, né?
Não sei se eu já compartilhei com vocês, eu moro há muitos anos sozinha, agora eu tô morando com meu namorado, mas eu morei muitos anos sozinha, eu sempre resolvi muitas coisas muito sozinha e eu sempre achei que eu tinha uma necessidade de mostrar ser forte. Então eu não deixava ninguém ver eu chorando. Às vezes eu tava doida pra chorar, com uma tristeza, mas eu segurava o máximo possível. Eu só ia chorar no momento que eu estivesse sozinha, só eu, comigo mesma. Então comece a mapear todos esses sentimentos e vá solucionando-os de acordo com o que eles são. Entendeu? Ou então, por exemplo, você tá com raiva, vai descontar essa raiva fazendo uma luta, desabafando, liga pra uma amiga, conta o que aconteceu. Para algumas pessoas isso funciona muito bem, tá? Mapeie e organize isso. Sentimentalmente falando, em relação à compulsão por doce, é isso que você vai fazer. Porque se toda vez que você tem um certo sentimento, você tem essa compulsão por doce, isso não vai se resolver. Eu te falando para escovar dente, para comer uma fruta num lugar, não vai resolver. Porque o problema vai continuar ali. Agora, a partir do momento que você entende qual que é o sentimento que te norteia para você chegar a essa compulsão, eu quero que você agora procure soluções para um problema em si. Ou então, se for um problema que você não consegue resolver, formatos de aliviar essa dor que não seja o doce. Porque o doce não vai aliviar. Tá bom? Agora, pensando no chocolate mesmo, o chocolate em si, uma pessoa que fala assim, não, Aline, eu não tenho nenhum sentimento que me leva a comer doce, não. Eu simplesmente pego o chocolate, como exemplo o chocolate, pego uma barra de chocolate e vou comendo, e vou comendo, e vou comendo. O que eu te indico, a primeira coisa, não ter mentalidade de proibição. Tudo que é proibido é mais gostoso. Então, se você vibrar na ideia que o chocolate é algo proibido na sua vida, a sua vontade vai aumentar ainda mais. Quer fazer uma experiência? Faz assim, ao invés de você consumir uma barra de chocolate no domingo, que você tira como final de semana pode, né? Você fica com esse pensamento, final de semana pode comer. Então, ao invés de você consumir essa barra de chocolate no domingo, pega a barra de chocolate e divide um pedacinho dela para todo dia da semana. Todo dia você comer o chocolate. Você vai ver o tanto que você vai se desprender dessa vontade. Que agora vai passar a ser algo que é comum, algo que é lícito, não é proibido. Entendeu? Porque caloricamente falando, eu não quero entrar em méritos de calorias aqui, a ideia não é essa com essa live. Mas caloricamente falando, você comer uma barra de chocolate no domingo, ou pegar essa mesma barra, dividir ela em vários pedacinhos e consumir todo dia um pedacinho, não faz diferença. Nenhuma diferença. Ok? Agora, a diferença maior vai ser que você agora tem uma melhor relação com o seu doce. Melhor relação com aquilo ali que pode ser um impedimento para você conseguir emagrecer. E aí eu tô falando com vocês para comprar barra e dividir todo dia mesmo, comer um pedacinho, e você pode estar falando assim, mas eu não dou conta. Eu não dou conta, se eu começar a comer, eu tenho que comer a barra inteira. Então não compra a barra, compra o chocolate já em pedaços. E principalmente para de falar essas coisas. A partir do momento que você fica se repetindo para você mesmo, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo, quanto mais você fala que você não consegue, mais você não vai conseguir. Porque mesmo que você queira conseguir, você fica se treinando para aceitar que você não consegue. Ok? Você
tenha capacidade. Se você acha que se você ainda tá com medo de comprar uma barra de chocolate e todo dia comer um pedacinho, compre ele em pedaços. Tem aí várias marcas de chocolate que já vende o chocolate em frações menores, em pedacinhos menores. Acredite, se você todo dia se permitir consumir o seu doce, ali depois do almoço, eu não sei que hora que você gosta, a sua relação com doce vai mudar drasticamente. Um dia desses para trás, eu recebi umas perguntas a respeito de chocolate. Qual chocolate era melhor e tal, não sei o quê. Aí eu comecei a falar e teve uma seguidora que me chamou no privado e falou assim, qual que você come? Qual que você compra para sua casa? Me fala qual que você compra que eu vou comprar também. Eu respondi para ela que eu não compro aqui para casa. Foi-se o tempo que eu comprava. Antes eu comprava, não ficava sem. Hoje eu nem compro. Porque ficou algo tão natural pra mim, é tão normal pra mim consumir um chocolate, se eu quiser consumir um chocolate, que eu nem tenho em casa. E aí, ela me respondeu assim, nossa, queria eu ter esse controle. Você ainda não tem esse controle porque você ainda não tinha visto esse vídeo e não tinha entendido o que você precisa fazer. Mas agora você já entendeu. Então, você vai fazer um mapeamento de tudo isso que eu te falei, entender melhor todas essas questões e solucionando cada uma no seu tempo, tá bom? Se o chocolate, se o doce para você foi sempre um vilão, foi sempre um inimigo, que tal tornar ele amigo? Traz ele para próximo de você, para perto de você. Você precisa melhorar a sua relação com o doce. Assim você vai conseguir implementar ele até na sua rotina, em um formato que não vai atrapalhar os seus resultados. Ok? Aline, e os chocolates amargos? O que você tem a dizer de chocolate amargo? 70%, 80%, 90% cacau, os doces sem açúcar. É legal quando eu ficar com vontade de comer doce eu consumir esses doces? Olha só, se tratando do chocolate, o que eu tenho a dizer? Eu, Aline, já sou acostumada com o chocolate amargo e eu gosto do chocolate amargo. É um chocolate que me satisfaz. Agora, se você quer saber se resolve pra você, aí é você que tem que me responder. Te satisfaz? Se você estiver com vontade de comer um doce e você comer um chocolate amargo, 70% cacau, vai te satisfazer? Se for, ok. Agora, se não, você vai ficar dando voltas. Quer ver um exemplo? Você tá louco pra comer um chocolate, sei lá, um diamante negro. Tá doido pra comer um chocolate. Aí você fala, não vou comer o diamante negro, porque o diamante negro tem muito açúcar, é chocolate ao leite, eu vou comer o chocolate amargo. Você vai lá e come o chocolate amargo. Só que a vontade não passa. Porque você queria era o quê? O chocolate ao leite. Aí você vai lá e come uma fruta, aí come um bocado de fruta, a vontade não passa. Aí você vai lá e escova dente e a vontade não passa. Por fim, o que você vai fazer? Você vai comer o chocolate ao leite. Tá vendo a volta que você deu? Sendo que, se você simplesmente tivesse feito algo que realmente te satisfaz, você teria resolvido toda essa questão. Todo esse porém. Tá bom? Então, o problema do doce não é o doce em si, e sim a quantidade. O exagero é que é um problema, tá? Vamos combinar assim? Vamos combinar de fazer amizade com doce, de melhorar essa relação com doce. Vamos parar de vibrar que você é viciada em doce, que não tem isso. Eu quero que você comece a entender que a sua relação com doce é uma relação como qualquer outro alimento. Se você quiser consumir o doce, você pode consumir o doce. Vamos parar de usar como muleta os nossos sentimentos, todas as nossas questões. Se você parar de fazer isso, vai ficar mais fácil você solucionar. Se ao invés de você falar assim, toda vez que eu fico triste eu como chocolate, você ir lá e ajustar essa tristeza
e procurar um formato de solucioná-la sem que seja com doce, realmente solucionar, porque quando você tá triste, você come o doce, você não deixa de ficar triste. Ainda é pior ainda, porque aí vem um sentimento de culpa e tal, aí você pensa que aquilo ali não é pra você, que você é fraca, aí que danou tudo. Tá bom? E assim, não acha que você tá gorda hoje, que você tá acima do peso por causa do doce. Foram um conjunto de fatores que te levaram ao peso que você tá hoje. Não foi só o doce. Por isso, não tenha ele como inimigo. Faça uma coisa diferente hoje, melhor. Amanhã, outra. Depois de amanhã, outra, mais um pouquinho. E assim por diante, se todo dia você melhorar um pouco, a gente consegue chegar lá, tá? E entenda que essa sua compulsão, ela quer te mostrar algo. Algo por detrás aí, ela tá querendo te mostrar. Ok? Dá uma olhada aí. Olha direitinho, o que você não tá querendo ver? O que você se nega a solucionar abafando com doce? Pode ser exatamente aí, tá? Então, precisamos ver, depois de mapear tudo isso, o que vai funcionar para você. O que melhor vai ser a melhor saída para você, tá? Pega todos esses poréns, tudo isso que eu citei, coloca num papel, coloca em prática, que eu garanto que você vai conseguir solucionar, tá? A sua compulsão por doce quer te mostrar algo, a sua culpa e o seu julgamento só pioram isso e a sua proibição só aumenta essa compulsão, ok? Faça todo esse mapeamento e depois volta aqui, coloca aqui embaixo nos comentários para mim o que você descobriu. Depois que você mapeou, rastreou e viu tudo direitinho, tá bom? Gente, essa foi a live de hoje, espero que vocês tenham gostado. Gostaram? Ficou esclarecido? Conseguiu entender que por trás dessa vontade de doce tem muita coisa? Ficou claro isso para vocês? Pois é, para eu ter certeza que vocês entenderam, eu quero que vocês coloquem em prática isso que eu falei. Dê um print dessa live ou um print de você fazendo o que eu falei para fazer. Você colocando lá, anotando tudo direitinho, respondendo e tal. Tira uma foto, posta, me marca e eu quero ir até você e conseguir continuar te ajudando. Mas aí quando você for postar e for me marcar, você coloca o meu Instagram, @alineazevedo.nutri, para eu te localizar e conseguir te ajudar melhor, tá bom? E além do mais, compartilhem. Informação boa é informação compartilhada, né? Você conhece alguém que tem vontade de doce, alguém que parece uma formiguinha de tanto que come doce, envia esse vídeo para ela. Eu tenho certeza que você vai ajudá-la muito. Um super beijo, até terça-feira que vem, às 14 horas, aqui nesse mesmo bate-canal. E na quinta-feira tem live também, tá? Então, quinta-feira, 2 horas, estamos juntos e terça-feira que vem, às 14 horas, estamos aqui juntinhos. Um super beijo, muito obrigada pela audiência e até mais. Tchau, tchau.